Que é tão maravilhosa a graça de Jesus possa envolver o seu coração a partir de agora de um modo tão intenso. Deus me traz até aqui não para levantar a bandeira de uma religião ou simplesmente de uma placa de igreja. Deus me traz aqui para trazer o coração dele ao seu coração. Deus te ama, Deus se importa com você, Ele tem o melhor para a sua vida em toda e em qualquer circunstância. Existem algumas palavras que são palavras assim da moda, palavras assim que fazem parte do dia a dia, mas são palavras assim que desde lá do Jardim do Éden até agora, essa mesma palavra existe e ela traz consequências e que muitas vezes destrói tantas vidas. É a palavra ansiedade. Essa palavra ansiedade, nem sempre nós proferimos essa palavra. No dia a dia, nós nunca falamos, olha, eu estou ansioso, ou você está ansiosa, isto, ansiedade. Mas não é pelo fato de não transformarmos esta palavra em som, mas muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa atitude, o modo como vivemos, o modo como nós relacionamos, não apenas o nosso rosto vai demonstrar ansiedade, mas nós vamos murchando, porque a ansiedade é como se fosse um veneno que vai matando pouco a pouco. Existem alguns venenos que matam rapidamente, a pessoa morre, mas a ansiedade é lenta, bem devagarzinho, mas que vai trazendo um prejuízo muito, mas muito grande mesmo. A ansiedade destrói, a ansiedade ela vai sugando todo o poder da alegria, do contentamento. A ansiedade estraga um casamento, estraga uma empresa, estraga tudo. Mas Jesus Cristo, Ele veio trazer um antídoto para a ansiedade. Como matar a ansiedade? Mas se eu não posso matá-la, mas posso tê-la sob controle. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus está ali fazendo o chamado Sermão do Monte, pregando. Milhares de pessoas ouvindo, era o Sermão do Monte. E ele toca exatamente nesse ponto. Há 2000 anos atrás, já falando da ansiedade. Hoje, nós carregamos uma carga de ansiedade, um fardo muito maior do que há 2000 anos atrás. Mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com o avanço de todo tipo de remédio, psicotrópicos, mesmo você tendo psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e tudo, você vai ir caminhando e vai vendo que existe realmente esse veneno, que é a ansiedade. Como fazer? Quando eu leio aqui, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, eu vou ler as palavras de Jesus. Você precisa ter sempre essa compreensão que quando você lê a Bíblia, quando você lê os Evangelhos, você está ouvindo Jesus falando com você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Está escrito, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos ler. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nesse tempo, Jesus termina agora. Ele faz um resumo de tudo que ele falou, dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A vida é marcada não pela quantidade de tempo que vivemos, mas pela qualidade como vivemos cada dia. Uma pessoa pode ter 50 anos e não ter vivido nem 10. Outros que podem ter vivido tão pouco, mas viver intensamente. Porque um dia marcado pela ansiedade faz a pessoa murchar, faz a pessoa estragar a vida. A pessoa ansiosa, ela adoece e adoece os que estão em sua volta. A pessoa ansiosa, ela fica sempre no foco onde tudo está iluminando apenas ela. Outras vezes, ela fica só na escuridão. A ansiedade, ela vem pouco a pouco, mas ela vai destruir. Quantas pessoas se perdem hoje? Quantas pessoas que deixam de viver a beleza da vida por causa da ansiedade? Então, quando Jesus fala, tudo que nós vamos entender é que Jesus, ele não traz simplesmente para nós uma receita. Ele já traz como se fosse o remédio pronto. E você não precisa fazer tantos exames, mas ele traz já a compreensão. Por isso ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele toca os pontos da ansiedade, que é o comer, o beber, o vestir, falando da própria vida, as necessidades especiais. A vida ela é simples demais. Simples. É o comer, o beber e o vestir. Mas, pastor, mas se eu viver só assim? Bem, é verdade que você pode acrescentar muitas outras coisas. Você não consegue, eu não consigo vestir 5 ternos de uma vez. Eu não consigo colocar 3 gravatas de uma vez. Eu não consigo colocar 2 óculos de uma vez. Deu para entender? A vida pode ser tão leve, como pode ser tão complicada também. Quando você tem essa compreensão que você nunca está só, quando você tem a compreensão que Deus é bom, Deus não é mau, Deus é bom e Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Em qualquer circunstância, Deus tem o melhor para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Mas, muitas vezes, nós só damos valor às coisas depois que nós perdemos. Quantos casamentos acabam por causa da ansiedade? Quantas empresas acabam por causa da ansiedade? Alguns querem fazer a coisa tão rápida. Quando você quer plantar alface, dentro de 30 dias, se você semeou, dentro de 30 dias você está comendo alface. Mas se você plantar carvalho, talvez só seus netos é que vão desfrutar. Porque leva 90 anos para um carvalho você poder explorar economicamente. Deu para entender? Por isso, quando você tem essa compreensão da simplicidade da vida, da beleza dela, não é para ficar assim com seu coração questionando 1000 coisas, ao mesmo tempo se alimentando de amarguras, ou porque alguém pisou no seu pé, ou alguém que virou as costas para você, alguém que te desprezou, aquele namoro que acabou, que você não queria que acabasse, e coisas que vão existindo. Mas se você vai alimentando aquilo,
antes até de acontecer, porque aquilo, o salmista diz assim, aquilo que eu temia foi aquilo que me aconteceu. Você chama coisas que não era para existir na sua vida. Você acaba adoecendo a você e as pessoas em sua volta. A ansiedade é esse veneno que contamina. Mas existe algo. Jesus Cristo, ele experimentou durante a vida dele, e principalmente do ministério dele. Foi tão curtinho, só 3 anos e meio, mas ele viveu o quê? Intensamente. Viveu intensamente cada instante. Assim também, quando você escolhe tirar, riscar da sua vida a ansiedade. Você não pode ir lá na farmácia e comprar um remédio para ansiedade. Naquele momento você fica meio grogue, a ansiedade desaparece, mas volta novamente, porque ela não é movida simplesmente por coisas químicas, é algo espiritual. E nesse algo espiritual entra a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, há um momento quando ele abre o coração, levanta seus braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, alívio. Não é você ficar carregando mais peso. A ansiedade, ela vai pesando sobre você. A ansiedade, ela vai te destruindo. A ansiedade faz com que cada dia dure quase que uma semana. Outras vezes ela leva a semana, você viver, ao invés de viver uma semana, é como se você estivesse vivendo um dia só. A vida é para ser bela, a despeito de Satanás e seus demônios. Mas você pode ter certeza que o diabo não vai te tocar, porque aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. E a Bíblia diz para nós não darmos lugar ao diabo. É uma maneira que nós damos lugar ao diabo na nossa vida, não é indo simplesmente para a mentira, para a prostituição, para as drogas. É abrindo espaço na nossa história para a ansiedade. A ansiedade é esse veneno. Mas como que você vai suplantar? Como você vai rejeitar? Exatamente firmando na palavra, caminhando na palavra do Senhor e tendo essa compreensão. Jesus Cristo disse: nunca, eis que estou convosco todos os dias. É uma promessa dele até a consumação dos séculos, até a vinda dele ou até você ir para ele. A compreensão que você deve ter é essa presença dele. Ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Em qualquer circunstância, quando você deixa o seu coração experimentar esta realidade, você descansa. Então, por isso que a palavra diz, ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E ele fala da ansiedade, e ele diz: eu aliviarei, eu aliviarei. E esse alívio é a paz que ele vai trazer. Uma paz tão diferente. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que você possa, da mesma maneira como você crê que o arroz e o feijão vão sustentar o seu corpo, vai matar a sua fome, você precisa ter essa compreensão tão simples, tão natural, que quando você escolhe caminhar com o Senhor, a ansiedade desaparece. E desaparece mesmo. Passe a viver com a paz do Senhor de uma forma tão intensa a partir de agora. Meu pai foi assassinado, logo após minha mãe se foi. Tive a perda do meu irmão mais novo, asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante 9 anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive 2 tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizade, convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também, afastar da família.
E há 3 anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo, horrível. Cabelo enorme, barbudo, queria nada por nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos e eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi ali, foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti assim que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.